Você é empresário ou sócio de alguma empresa? Então aprenda a negociar. Uma boa negociação empresarial pode trazer grande sucesso ou será o fim da sua empresa. Como você bem sabe, tudo na vida passa por uma negociação. Então não deixe de estudar e conhecer as técnicas de uma boa negociação. No vídeo de hoje eu vou trazer para você o tema das negociações empresariais, as melhores estratégias e os principais erros que você não pode cometer. E ao final, lhe passarei técnicas dos melhores administradores da atualidade. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Arnaldo Lázaro, administrador empresarial e advogado especialista em direito empresarial e societário. E você está no canal Incompany, um canal dedicado exclusivamente para o universo empresarial. O tema negociação é um tema aberto, muito pode se conversar sobre isso. Temos diversos tipos de negociações. As pessoas negociam a paz, a vida, a liberdade, fronteiras, territórios, valores patrimoniais e financeiros, mas hoje o nosso foco é a negociação empresarial e societária. E qual é a base da negociação empresarial e societária? A base da negociação empresarial está firmada em 4 pilares. O primeiro pilar é saber que toda negociação empresarial ou societária tem um objetivo principal, que é um patrimônio financeiro, obter o maior lucro possível. O segundo aspecto é reconhecer que existe sim também interesses secundários. Em uma negociação empresarial ou societária, os interesses secundários podem ser do tipo status, poder, acesso, network, estabilidade, equity, sucessão empresarial, dentre outros aspectos. O terceiro pilar é a negociação societária, que ela acontece no ambiente interno, ou seja, os personagens já são previamente conhecidos, são os sócios da empresa. Já a negociação empresarial, como quarto pilar, se dá no ambiente externo. E nesse ambiente você tem várias áreas. Um ambiente de negociação, por exemplo, de M&A, negociação com governos, com órgãos de controle, com o Ministério Público, com a polícia, com outros fornecedores, com outras empresas. Logo, a negociação empresarial se dá no ambiente externo e há uma pulverização de personagens muitas vezes desconhecidos. E antes de falar das melhores estratégias de negociação, eu quero te apontar os principais erros que você, como empresário e negociador, jamais deve cometer. O primeiro erro, e um dos mais comuns, é não escutar a outra parte. É muito comum que o negociador inexperiente fale muito, se exponha muito e não dê espaço e oportunidade para que a outra parte possa falar, se posicionar e, o mais importante, trazer informações que sejam relevantes e cruciais para que você, como negociador, possa compreender qual é o interesse daquele seu oponente. Então, escute a outra parte, dê oportunidade da outra parte poder falar. O segundo erro é entrar em uma negociação de improviso, sem se preparar. Isso é quase uma sentença de morte na hora que o negociador entra em uma negociação totalmente despreparado e de forma inesperada. Isso traz muita insegurança e instabilidade. E até gafes podem ser cometidas por falta de informações para se negociar algum bem que está sendo colocado à discussão empresarial. E outro erro crucial é ser um negociador inflexível, aquele negociador durão que entra numa reunião sem querer fazer concessões. Isso é impossível. Negociar é uma arte de você ceder espaço para que outra parte possa caminhar ao seu encontro. Então, ser inflexível é um dos erros cruciais que você não deve cometer. Por fim, e não menos importante, emoções. Controlar suas emoções é fundamental. Um negociador muito emotivo, que toma decisões com o coração e não com a razão, coloca em risco toda a negociação. Não se deixe levar pelas emoções, tanto suas quanto aquelas que o seu oponente pode lhe trazer. Não se emocione,
Haja sempre com a razão, mas não seja inflexível, para que você não possa também tornar uma negociação uma disputa de poder, que isso pode travar qualquer espaço de sucesso na sua negociação. Eu tenho certeza que esse assunto é muito importante para você que é empresário ou que está pretendendo se tornar empresário. Então curta o nosso canal, compartilhe com um amigo empresário e se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais conteúdo sobre todo o universo empresarial. E agora fique aqui comigo que irei passar informações valiosíssimas para você. Agora, de forma clara e objetiva, vamos conversar sobre as melhores estratégias para uma negociação de sucesso. O primeiro ponto é a preparação e o conhecimento do campo onde você vai negociar. Conheça todas as informações. Isso significa investigar. E um parêntese, a investigação numa negociação é muito comum e é característica do povo russo. Você deve estar acompanhando todas as negociações globais e uma das melhores características do presidente Putin é o seu poder investigativo. Traga isso para o seu ambiente empresarial. Investigue todas as informações do conteúdo programático da sua negociação e dos temas paralelos, especialmente do seu oponente. Conheça tudo sobre ele, todos os gostos, costumes e interesses que ele tem e que pautam a vida do seu oponente negociador. Isso lhe dará uma vantagem imensa diante do seu oponente. Ainda nesse aspecto, tenha um objetivo claro. Não perca o foco do que é mais importante para você em sua negociação. Não se confunda, não se deixe confundir com os seus interesses secundários e paralelos. Use ele como armadilhas para que seu oponente não tenha nunca a clareza de qual é o seu objetivo central. A segunda estratégia é do ganha-ganha, da negociação integrativa. É o modelo de negociação onde todas as partes têm que se sentir vencedor na negociação. Então é muito importante que você faça concessões, que você possa modular a sua fala, a condução da negociação para que todas as partes tenham o sentimento que está saindo um pouco vencedora daquela negociação. Todos devem ganhar um pouco numa boa negociação. E crie valor para a negociação. Mostre para todas as pessoas que estão participando que é extremamente vantajoso pôr um fim naquele suposto litígio. E aqui mais uma grande característica de uma estratégia fantástica de negociação. Tenha paciência e persistência na hora de negociar. Essas características são encontradas com muita força nos negociadores orientais. Perceba como os grandes líderes de países como Japão e China se comportam nas negociações globais. Eles trabalham com longo prazo, eles não têm pressa e eles não desistem de levar uma boa negociação para o atingimento do seu foco e objetivo central. A quarta característica de uma boa negociação empresarial é o poder do silêncio. Saiba pausar a sua fala e saiba se manter em silêncio diante de um debate de negociação. Muitas vezes os negociadores exageram no compartilhamento de informações e acabam falando mais do que devem. Então tenha cautela. E da mesma forma, essa também é uma característica do povo oriental. Falar pouco e escutar mais. Ser silencioso em uma negociação. Dizer somente o que é preciso. E mais importante, nunca dizer algo que possa desagradar o seu oponente negociador. E agora nós não podemos deixar de mencionar uma das grandes características dos maiores negociadores da atualidade, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele sabe negociar como ninguém. E uma das suas ferramentas mais arrojadas e mais arriscadas que ele usa com muita frequência é o blefe. Saber blefar, ou seja, colocar o seu oponente em situação de impulso, tomar decisões por impulso, sem saber exatamente se aquela informação que está sendo compartilhada ela é 100% verídica e que ela realmente irá acontecer no caso concreto. Agora, tenha cuidado na hora de blefar. Tenha ferramentas e recursos para que você possa cumprir com a sua palavra,
diante da situação do caso concreto. E dentro desse aspecto do blefe, saiba o limite dessa suposta ameaça. Nunca deixe você sem saída. Não crie condições para que você, como negociador e que está usando dessa estratégia de blefar, fique sem saída na negociação. Deixe sempre uma porta aberta para você mudar a rota e mudar as condições de negociação. E por fim, fechando esse tópico das melhores estratégias de negociação empresarial, seja transparente e passe a conquistar a confiança dos seus oponentes numa mesa de negociação. É extremamente importante que todas as partes confiem na sua palavra e confiem na sua postura de negociador. Nunca quebre a sua palavra. Nunca quebre um compromisso que você empenhou a sua palavra. Isso é extremamente importante para que você possa avançar passo a passo, sem retroceder no que já foi acordado. Isto é uma regra básica. Uma vez acordado, não retroceda, não volte a negociar algo que já está superado na mesa de negociação. E com certeza você vai querer se tornar um negociador de excelência. Então vai aqui o perfil dos grandes negociadores da atualidade. Os grandes negociadores têm 5 características em comum: inteligência emocional, uma boa comunicação, flexibilidade e criatividade na hora de negociar, paciência e persistência e visão de longo prazo. Se você conseguir reunir essas características, eu tenho certeza que você se tornará um grande negociador. E agora eu compartilharei com você informações valiosíssimas, algo que você não encontra nos manuais de negociação. A primeira informação é: nunca sente numa mesa para negociar com fome, com pressa e cansado. Esses 3 comportamentos podem tirar toda a sua estabilidade e a sua inteligência na hora de negociar. O segundo ponto é: saiba qual é o grau de importância daquele bem que está sendo negociado para o seu oponente. Qual é realmente o interesse do seu oponente em defender aquele assunto. Nunca deixe a negociação quando você já não tiver mais todos os recursos disponíveis. Ou seja, nunca negocie quando as suas reservas estiverem esgotadas. Tenha sempre uma reserva estratégica para que você possa negociar com mais tranquilidade. E nunca revele o seu maior interesse em uma negociação. Essa é sua carta na manga. O seu oponente não pode saber qual é o seu maior interesse na mesa de negociação. E por fim, tenha muito claro, uma negociação não é uma disputa de força. Para você ter ideia, o bom negociador não pode ter aquele espírito que os atletas têm, de vencer a todo custo, porque numa negociação não é para existir o vencedor e o perdedor. A boa negociação é quando as partes caminham no mesmo sentido, na mesma velocidade, para atingir o mesmo objetivo: sair de uma negociação com o bem tutelado, dividido em partes não iguais, mas proporcionais ao tamanho do interesse de cada um. Então não parta para uma negociação com a vontade, com ânimos de derrotar o seu oponente, porque isso não é uma negociação, isso será uma disputa. E aqui vai por água abaixo todas as estratégias de uma boa negociação. Por fim, quero deixar breves mensagens para você nesse aspecto da negociação. Negociar é uma arte dos humanos. Dificilmente a inteligência artificial irá conseguir substituir você como um bom negociador. A negociação é um aspecto intrínseco ao ambiente empresarial, especialmente no ambiente societário. Então, se você é empresário, sócio ou investidor de uma empresa, dedique um tempo para o estudo e conhecimento sobre a arte da negociação empresarial. Se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, entre em contato conosco. Os nossos contatos estão aqui na legenda e será um prazer lhe atender. Forte abraço.